Então, para recapitular aqui, né, para a gente continuar, para finalizar a segunda lei da termodinâmica, o capítulo, então a gente tem que lembrar o seguinte, né, que a segunda lei da termodinâmica, ela no fundo, ela é uma lei, né, segundo a qual a gente não pode esperar que certos fenômenos aconteçam espontaneamente. Como, por exemplo, a passagem de calor de um corpo frio para um corpo quente, que isso aconteça espontaneamente sem nenhum outro efeito, né, em volta. Na verdade, esse que na palavra espontaneamente quer dizer isso, né? E que mais? E que não haja uma... Bom, no fundo, isso já é suficiente, né? Porque isso é equivalente ao enunciado de Joule, de Kelvin, né? De que uma certa quantidade de calor de retirada de um reservatório, ela não pode ser inteiramente transformada em trabalho mecânico, né? Convertida em trabalho mecânico, sem nenhum de forma espontânea ou sem nenhum efeito além disso em volta. Então, antes de eu... Então, primeiro eu vou começar a falar sobre o diagrama TS. O livro, ele usa o diagrama ST. Vamos considerar aqui, ó, no diagrama PV mesmo, um ciclo de Carnot. Porque é um problema clássico, né, de você... Então a questão é, como é que eu vou representar um processo cíclico, por exemplo, que seria no diagrama PV, representar o mesmo processo cíclico no diagrama, aí tem aqui no diagrama TS, né? Essa que é a pergunta. Então tem vários exemplos são inúmeros, né? Então, assim, o exemplo talvez mais assim óbvio, né? Quer dizer, mais interessante, se você considerar o diagrama de Carnot, ciclo de Carnot, né? Então você teria uma curva isotérmica, seria uma coisa mais ou menos assim. Esse diagrama daqui, né? Tá bem mal desenhado, mas fazer o quê? Tá muito mal desenhado mesmo, né? Não, aí não dá. Vou tirar isso daqui. Seria uma coisa do tipo... Alguma coisa assim, né? Assim. Agora tá melhor. Agora tá... Não tá lá grande coisa 100%, mas melhorou um pouco, porque está muito próximo do eixo V. Esse diagrama, como é que seria a representação dele esse ciclo aqui? Como é que seria esse ciclo no diagrama TS, né? Vamos supor que aqui o ponto, vamos chamar de 1, aqui 2, 3 e 4. Você tem um ciclo de uma máquina térmica, tipicamente de uma máquina térmica, que é horário, né, sentido horário. Como é que seria a representação desse no diagrama TS? Nós vimos que durante aqui uma transformação adiabática não existe troca de calor. E por definição, se a gente está falando em diagrama PV, que existe
cada ponto desse existe, está em equilíbrio, termodinâmico e tal, papapá, isso significa que é um processo reversível. Tá certo? Então você tem um processo reversível e adiabático. Aliás, a máquina, o ciclo de Carnot é, por excelência, né, uma idealização do que seria um processo reversível. Do ponto 1 até o ponto 2, do ponto 1 até o ponto 2, temos uma transformação adiabática em que não há troca de calor. Então, o calor trocado, absorvido no caso, ou rejeitado pelo sistema, ele é um calor que é zero, mas é um calor durante um processo reversível. Portanto, isso se encaixa na definição de entropia. A entropia vai ser zero. A variação de entropia, né, quer dizer, vai ser zero. Portanto, esse processo de 1 até 2, qualquer processo adiabático, né, que seja reversível, ele vai ser uma reta vertical aqui nesse diagrama TS, em que o T é o eixo vertical, não é isso? Então você teria aqui uma subida de temperatura, né? Do 1 para o 2, você sobe a temperatura, do 1 para o 2, tem uma entropia, uma certa entropia, e aí? Daqui, ó, sobe, então vai ser essa curva daqui. E do 2 para o 3 é uma transformação isotérmica, portanto, tem que ser uma curva aqui, uma reta, né? Isotérmica, sem variação de temperatura. Vai ser uma horizontal aqui, ó, nesse sentido, em que a temperatura se mantém constante, mas apesar disso, como o volume está aumentando, né, você tem um aumento de entropia. Aqui abaixo, aqui vai voltar a mesma coisa, curva adiabática, sem variação de entropia, e aqui fecha o ciclo fazendo uma nova transformação, uma contração, compressão isotérmica, fechando o ciclo. Então, esse seria o esboço, né, do gráfico no diagrama TS do diagrama do ciclo de Carnot. Tá certo? Isso é uma coisa que costuma ser também muito abordada nos cursos de termodinâmica, então é importante que sempre pode cair alguma coisa dessa na prova, né? Agora, tem uma outra curiosidade também, que é o seguinte: qual vai ser a área sob. Vamos supor que eu tenho um processo qualquer arbitrário aqui, em que eu tenho uma curva, né? Qual será, do 1 até o 2, qual será a interpretação para essa área daqui debaixo da curva? É isso? A interpretação seria a seguinte, ó. Essa área debaixo da curva seria TdS. Não é isso? Integral de TdS. Isso aqui mais ds é dq reversível dividido por t. Portanto, isso aqui é integral de dq reversível. Ou seja, isso aqui é exatamente o calor trocado durante esse processo reversível. Tá certo? É a área debaixo da curva. No caso aqui, como a entropia está aumentando, se for sentido desse processo for no sentido do aumento da entropia, né, vai ser, está indicado aqui pela setinha, então a gente vai ter um Q absorvido pelo sistema. Tá certo? O sistema ganhou, absorveu uma certa quantidade de calor, e essa quantidade de calor que ele absorveu, o total de calor absorvido, é essa área debaixo da curva. Tá certo? Só para vocês entenderem assim, o problema de entender até por que se a gente está falando de um diagrama, uma curva num diagrama representando
os estados macroscópicos de uma substância, né? Então, no fundo, você está tratando aí de uma substância homogênea, que significa que ela é descrita por só algumas poucas variáveis macroscópicas, como pressão e volume, por exemplo, né? Temperatura. E a entropia também é uma função de estados macroscópicos. Então, da mesma maneira que a pressão e volume, a temperatura, energia interna também são funções de estado, a entropia é uma função de estado, né? A gente viu isso na aula passada. E para vocês verem, né, por que eu disse que só o fato de a gente estar mencionando um diagrama significa que porque o processo em questão ele tem que ser reversível. É o seguinte, né? Você imagina que eu tenho um diagrama TS, por exemplo. Aí vamos supor que esse processo, vamos supor que aqui esse processo aqui ele seja reversível, né? Beleza. Aí vamos imaginar um outro processo. Peraí. Só um minutinho aqui.